Olá, seja bem-vindo à aula sobre o concurso do Banco do Brasil, nessa seleção externa de 2013, primeiro edital. A equipe Prova Premium tem o maior prazer em contar contigo nessa aula. Concurso do Banco do Brasil, dessa seleção externa de 2013, o primeiro edital agora, tá ok? Qual o objetivo principal desse nosso encontro? Qual é o objetivo principal dessa nossa aula? Entender um pouco sobre a banca que fará a nossa prova. Isso é de fundamental importância. Por quê? Se você não conhece a pessoa, a empresa que vai fazer a tua prova, como é que você vai estudar? Então não é só ter conteúdo. O segredo de concurso público não é conteúdo. O segredo de concurso público é saber o que você vai fazer naquele dia da prova. O dia da prova é aquele dia praticamente único que você tem que juntar todas as suas energias para assinar um papel que vai te dar um ingresso para o que você tanto sonha, o teu cargo, o teu emprego, enfim, a tua função no concurso que você escolher. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é sobre esse concurso do Banco do Brasil, que é um concurso muito procurado, um concurso de entrada, na minha opinião, grandes concursos como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, você, concurseiro que está começando, não pode parar. Tem que ir lá, esse é o principal concurso. Então, a Fundação Carlos Chagas tem uma grande experiência já na elaboração de várias provas, é uma instituição séria e eu tenho que entender alguns detalhes sobre ela. Então, olha só algumas características desse elaborador. O nível da prova ou das provas que a Fundação Carlos Chagas elabora não são simples, aquelas bobas, não são. Nem são aquelas impossíveis, difíceis. Em alguns casos, acabam sendo previsíveis, mas previsível para você, aluno concurseiro, que tem uma certa base, um certo nível. Quando eu falo assim, a questão estava fácil, é com base naquele aluno que já tem um certo nível de estudo. Não estou considerando aquela pessoa que vai fazer a prova por fazer. Então, com base nisso, eu digo, o nível das provas da Fundação Carlos Chagas é médio. Não é uma coisa tão difícil e impossível. É muito tranquilo e dá para passar. Basta estudar, ok? O estilo das questões que você vai encontrar normalmente são A, B, C, D e E. A primeira situação que eu tenho que entender é que em uma questão A, B, C, D, E, eu tenho N opções, eu posso cobrar assuntos distintos, posso cobrar o mesmo assunto em cada alternativa. Então, se você vai se preparar para a Fundação Carlos Chagas, faça o máximo de questões nesse estilo. O grande segredo de um concurso é o seu edital. Então você não pode entrar numa prova sem conhecer as regras do jogo. E as regras do jogo estão contidas no edital. Então vamos analisar um pouco sobre esse edital, que agora, publicado em 2013, nos trará então cargos para o concurso do Banco do Brasil. Então a primeira situação, o cargo é de escriturário e as regiões em que esse concurso será aplicado será nos estados do Amazonas, parte do estado, Espírito Santo, Minas Gerais, também parte do estado, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina também em uma parte. Ou seja, não é para o Brasil inteiro, mas é para uma boa parte, ótimos estados. Então, vale a pena, eventualmente, você sair do estado, porque você reside, para prestar esse concurso lá, sem problema nenhum. O cargo, como eu comentei, é escriturário e a remuneração, segundo o edital, é de R$ 1.892, com uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. Fora os outros benefícios que, porventura, você consiga em virtude do teu cargo. Ou seja, um bom concurso. Mas saber só do cargo e onde a prova será elaborada não é o suficiente. O edital ele vai te trazer outras informações, desde que tipo de material é permitido no dia da prova, somente pode usar caneta esferográfica com tubo transparente e tal. Você tem que se habituar a ter isso em mãos. Você tem que saber quantas questões serão realizadas. Então, por exemplo, nesse concurso, nós teremos 60 questões. E essas questões, 30 serão classificadas como conhecimentos básicos e outras 30 de conhecimentos específicos. Por exemplo, a minha matéria informática, neste edital, ela não entra como básico, ela entra como específico. E além, é claro, de contar com uma redação, parte fundamental da tua prova. Então, entendendo alguns outros detalhes do edital, o que eu tenho que saber? O que eu tenho que fazer? Criar estratégias para chegar no dia e fazer minha prova. Essas estratégias, no decorrer das aulas, de exercício e tudo mais, nós vamos passando para você. Nós vamos te indicando, ó, faça isso, faça aquilo, cuidado com essa questão. Esse é o estilo comum. E assim você vai criando todo um estilo para conseguir responder a prova. Você não pode se dar o luxo de simplesmente não ler o edital.
tem que ler o edital e tirar todas as dúvidas acerca dele. Não entendi isso. Como que será a redação? Será que tem um limite de linhas? Quanto tempo eu demoro para fazer a prova? Desse tempo da prova, quanto tempo eu demoro para passar o gabarito? Devo fazer a redação antes? Devo fazer a redação depois? Cada um tem a sua estratégia. Você tem que criar uma que seja legal para você, tá? Bem, se nós sabemos que é a Fundação Carlos Chagas, nós temos edital, temos data da prova, nós temos tudo, a pergunta é, será que vale a pena ver as provas anteriores? Claro que vale a pena. Por exemplo, pelas provas anteriores, você tem a tendência do que o elaborador, do que a banca começa a cobrar. Por exemplo, vou citar o meu caso, que é informática. Imagine você fazer uma prova de 1998. Estamos falando de um concurso de 2013. E você pensa assim, lá em 98 nem mouse existia. Então, como existia? Claro que existia, mas de uma forma figurada. Não vai mais cair aquilo que tinha lá. Hoje é outra versão de software, é tudo diferente. Então você tem que pegar as últimas provas mesmo. Não adianta você querer pegar só as últimas provas que foram realizadas para concursos de banco, em virtude de ser o Banco do Brasil. Ajuda, mas não é o suficiente. Tem que pegar todas as últimas provas que a Fundação Carlos Chagas preparou. O legal para esse edital é que logo um tempo atrás, foi realizada uma prova do Banco do Brasil. Então, é obrigatório que você vá lá e faça essa última prova, sem dúvida nenhuma. Tá, e a pergunta vem, o nível das questões, será que ele vai ser o mesmo dessa última prova? Não, não vai ser o mesmo. Ele talvez seja um pouquinho mais difícil, talvez. Não pode existir essa possibilidade? Claro que existe, porque as pessoas já vieram se preparando, algumas pessoas vão continuar fazendo esse concurso. Então, ao invés de pensar que a prova vai estar mais fácil, já pense que ela está mais difícil. Assim o susto é outro, não é? Tá, então veja só, Ricardo, eu posso fazer as últimas provas, então, porque eu sei que as questões vão cair de novo. Não conte com isso. Não podem existir as mesmas questões. A questão que foi feita agora no primeiro concurso do Banco do Brasil, ela não será repetida no segundo. Não será. Isso já é uma vantagem para nós, você não acha? Por que é uma vantagem? Porque você consegue saber o que não vai cair. Ou seja, se caiu daquele jeito certinho lá como estava, não vai aparecer desse lado. Mas com certeza uma flexão dela será apresentada. Então você tem que conhecer não só a questão objetivamente da última prova, mas também conhecer tudo que fica ao redor dela. Isso é muito importante. Se você não conhece esses detalhes a respeito da última prova, você acaba tendo dificuldade para a próxima, tá bom? Isso é muito importante. E claro, uma situação fundamental do ponto de vista de um todo, do ponto de vista do concurso público. As dicas de como estudar. Porque, claro, está ali o edital, eu sei que vai ser bacana, que eu já sei o dia da prova, eu sei o que vai cair, porque tem aquela situação onde você estuda sem edital. Então você não sabe nem o que estudar, você fica supondo com base no último edital. Aqui não. Aqui você já sabe o que vai cair, sabe o dia da prova, pode dividir o teu estudo até lá, eu vou estudar tanto tal dia, tanto tal dia. Então isso é bacana, já sabe como caiu na última prova, só que às vezes ter todas essas informações, ler o edital, não é o suficiente. Você tem que saber como estudar. Então eu vou te passar algumas dicas para ver se você está estudando da forma correta ou se isso ou se o que eu vou dizer pode se adequar ao teu estilo de estudo, tá ok? Eu acabo falando isso com base na minha experiência. Então, eu convivo diariamente com concurseiros. Então, eu tenho a experiência de ver quem passou e quem não passou. O que aquela pessoa fez, o que a outra não fez. E eu resumo toda a questão do concurso público em 2 palavras. A primeira palavra, disciplina. Você tem que ter disciplina. Você tem que ser uma pessoa disciplinada. Mas tem uma outra palavra que acaba contendo a palavra disciplina. E sabe qual que é? Condicionamento. Você tem que se condicionar a isso. Mas o que é condicionamento, Ricardo? Condicionamento é você se preparar para o que vai acontecer no dia. Você não se preparar é negligenciar. Por exemplo, você sabe que serão 60 questões, sabe? Você sabe o tempo que você tem para responder essas questões, sabe? Você sabe que tem que estar em silêncio no dia da prova, sabe? Sabe qual caneta que pode usar, se pode usar lápis, você sabe. Então, pode usar calculadora? Não pode. Qual matéria vai cair? Você sabe. Então, por que você não começa já a se condicionar? Condicionar como? Faça exercícios sempre no local silencioso.
Mas por que num local silencioso? Porque no dia da tua prova será um local silencioso. Assim esperamos, né? Será um local silencioso. Então você tem que estar preparado, seu corpo tem que estar condicionado a isso. Se você nunca fez um concurso público, tenta ir visitar, tenta fazer um por fazer antes, para entender como é aquele estilo. Todo mundo chegando, as pessoas chegam atrasadas, nervosas, o outro chega, em alguns concursos eles escolhem a tua impressão digital. Nossa, será que eu vou limpar meu dedo na camisa? Não, eles passam em alguns concursos com um lencinho para você limpar teu dedo. Se você já conhece, você pega o esquema. Imagine você viajar para uma cidade que você não conhece. Tudo bem? Foi para a cidade. A primeira vez que você chega, é aquela coisa, nossa, onde fica? Onde tem um supermercado? Onde eu consigo isso? Onde eu consigo aquilo? É um desespero, uma insegurança. Como é a segunda vez que você vai? Você, não vou ficar lá porque lá é ruim, vou comprar lá porque lá é bom, vou comer lá porque lá é bom. Você já tem essa experiência. Então isso faz parte do teu condicionamento. Entender de concurso público é entender o dia da prova. Quer um exemplo? Imagina se você chega atrasado no dia da prova. Chega, conseguiu, entrou. Você já está literalmente esbaforido, né? Você está muito atrasado. Chegou, está lá o teu lugar. Algumas provas têm lugar marcado, outras não. Está lá o teu lugar, no cantinho da sala. Nesse lugar, a carteira, ela está, imagine só, presa, encostada na cadeira com a carteira. Você não consegue sentar ali. Aí você chega até o primeiro da fila e diz assim, com licença, amigo, você pode ir um pouco para frente para eu poder sentar? E esse rapaz da primeira carteira olha para você e diz assim, não vou para frente. Já ficou mais nervoso ainda, não é? Então, olha a minha dica. Tem qualquer situação no dia da prova, o teu porta-voz, a pessoa que vai te ajudar é o fiscal da prova. Chega até o fiscal e diga assim, olha, amigo, você pode providenciar um lugar para eu fazer a minha prova? Vamos supor, a pessoa que está sentada atrás de você não para de tossir, não para de espirrar. Imagine, começa a te desconcentrar. Não deixe esse detalhe acabar com a tua prova. Você faz o quê? Vai até o fiscal e diz assim, com licença, amigo, você pode pedir para o colega ir ao banheiro que ele está me atrapalhando, está me incomodando? Isso é importante, isso é fundamental, tá ok? Tudo bem, talvez essa pessoa queira te pegar na saída da prova. Não importa, pelo menos você fez uma prova bem feita, tá bom? Isso é condicionamento, isso é preparar antes da prova, para antes da prova. Agora vejam, imagine, você consegue ficar 3 horas sentados em uma cadeira? 3 horas sentado em uma cadeira. O que acontece? Se você vai fazer uma prova que tem lá 4 horas e meia de duração, que tem lá a redação, por exemplo, quando você chega no final da prova, você está tão cansado, se você não treinou, você está tão cansado, que o que acontece? Você diz, estou cansado, eu vou chutar essa. Diga que você não passou por isso já. Eu não aguento mais, eu estou com as costas doendo, estou com o meu corpo doendo, eu estou com dor de cabeça, estou com uma dor nos ombros, vou marcar assim. Sabe por que isso acontece? Porque você não treinou. Poxa, estão te avisando o tempo que vai durar a prova. Faça, treine isso antes. Veja se você aguenta ficar 4 horas. Mas eu não tenho todo esse tempo. Vai ter que ter disciplina, vai ter que exercitar, ver se você aguenta. Domina, respira, faça exercício para voltar ao normal. Tudo bem? Então essas são algumas, são N, né? Essas são algumas dicas a respeito do condicionamento, do que você precisa saber para o dia da prova. Claro, essas são questões mais comportamentais, mas imagine só, no dia você não vai resolver questões? Vai. Então, como que eu faço? Olha a minha dica para você. Toda questão que você faz, você tem que ter gabarito, quando você estuda. Mas você não deve recorrer a ele nunca no primeiro momento. Você está fazendo uma prova, você está bem preparado. Imagine, primeira questão, acertei. Segunda, acertei. Terceira, acertei. Olha a tua autoestima. Você está bem na prova, eu vou passar. Valeu a pena estudar. Quarta questão, fiquei em dúvida. Mas dúvida como? Fiquei entre duas. Você sabe quando você enxerga o teu caderno, você vê que você já viu aquilo, você lembra daquilo, mas não consegue no dia da prova lembrar o que era exatamente e dá vontade de sair correndo da sala, pegar o caderno só para matar aquela curiosidade? Não dá? Dá. Isso acontece com você. É que nem se eu te perguntasse, o que você almoçou na semana passada, na quinta-feira da semana passada? O que você almoçou? Você não lembra. Você sabe que você almoçou, mas não lembra. Então você tem que fazer isso marcar. Olha só, você sai da prova depois de uma situação dessa, lembrando do quê? Qual é a primeira coisa que você lembra quando sai de uma prova? Daquelas questões que você tinha dúvida. O cara te pergunta, o que caiu na prova? Caiu umas coisas lá, aquelas que você acertou. Caíram umas coisas lá, umas coisas.
Você não dá bola, porque você já acertou. E o que mais? Ai, tinha uma questão que eu não conseguia lembrar, fiquei entre dúvida. Aí eu saí, peguei meu caderno e já corri atrás da resposta. Isso acontece, não acontece? Não existe o gabarito ainda. Não existe o gabarito. Você corre atrás da resposta, não corre? Este é o segredo único para passar em concurso. Sempre que você resolver uma questão em casa, no teu escritório, no teu local de estudo, sempre você acabou de fazer a questão, você não olha o gabarito. Você procura nas tuas anotações, nos teus livros, apostilas, procura na internet, acha a resposta sozinho. Porque é aquela sensação, é aquela necessidade de procurar a resposta. Você nunca mais vai esquecer. Se você fez a questão e já correu no gabarito, vai ser a mesma sensação que eu te perguntei. O que você almoçou na quinta-feira passada? Você tem que gerar essa necessidade do teu corpo de buscar essa resposta. Depois que você fez umas 100 questões, as coisas começam a se repetir. E você já teve aquela experiência antes, na tua casa, não no dia da prova. E você nunca mais erra. Acabou. Esse é o segredo. É por isso que eu digo assim, ó, quem é que passa no concurso? Quem assiste mais aulas? Quem lê mais livros? Ou quem faz mais exercícios? Quem faz mais exercícios é quem passa na prova. Claro, tem que ler, tem que estudar, tem que ter embasamento. Mas quem vai passar é quem fizer mais questões. Ponto. Acabou. Este é o segredo. Mas não é fazer questão e olhar para o gabarito. É fazer questão de verdade. Resolve lá, acha a tua resposta, procura a resposta, estuda, depois confirma no gabarito. Ok? Aí vem a tua pergunta. Se as questões são fundamentais, quais questões resolver? Temos que resolver as questões mais atuais, sempre. Porque você pega a tendência do elaborador. Imagina você fazendo questões, vamos pôr, de atualidades, as mais atuais. De informática, a minha disciplina, as mais atuais. Saiu uma versão nova do editor de textos da Microsoft, ou Word. Puxa, eu estou vendo que a Fundação Carlos Chagas só está cobrando a Word versão nova. Então você vai estudar a versão nova. Não vai estudar a versão antiga, vai estudar a versão nova. Tem que seguir as tendências. Então você tem que fazer o quê? Faça as questões mais atuais. Comece lá vendo as de 2013, as agora que foram este ano até agora, depois as de 2012. Mas quais? As questões da Fundação Carlos Chagas. Óbvio, faça todas as possíveis questões. O que eu acho muito bacana da Fundação Carlos Chagas é que você tem muita facilidade de encontrar questões de concursos passados. Alguns concursos, alguns elaboradores não liberam as provas. Isso é muito difícil. Já a Fundação Carlos Chagas, você consegue, você tem acesso a essas provas. Então, por meio de outros sites ou de outros alunos, ou por materiais que os professores entregam. Então, isso é bacana. Você consegue ter as últimas questões e fazer aquelas. Não vai fazer as velhas não, tá? Esse é o segredo. Sempre, ou melhor, sempre pensando no seguinte: as questões que já caíram não cairão exatamente como caíram antes, mas o entorno dela pode ser cobrado. Vamos supor, uma questão hoje que tem o item errado, pode ser o item certo amanhã. Por isso que eu digo, está estudando? Estuda todas as alternativas. Por mais que a letra A seja ridícula e seja a letra certa. Ai, não vou ler as outras, que eu já sei, achei a resposta. Nunca! No momento do estudo tem que fazer todas, A, B, C, D e E, tá bom? Legal? O que é legal também fazer, e eu acho bem prudente, é criar simulados. Como assim simulados, Ricardo? Separe o número de questões, 60, como sugere o edital. Pegue a média, agora o que é legal, recém teve a prova do Banco do Brasil, agora das outras regiões, pegue a média de questões que caíram de informática, que caíram de português, pegue a média de questões e faça um simulado. Pense questões e faça um simulado. O que acontece? Você consegue ver o tempo que você demora para responder. Você pode demorar 30 minutos em uma questão? Não pode, você não pode se dar o luxo disso. Por quê? Senão você vai estourar teu tempo, tem a redação e tem tudo mais. Então tem que tomar cuidado, tudo bem? Faça simulados periodicamente. Porque você resolver 3 questões por dia é muito cômodo. Eu quero ver se você aguenta resolver 60, tá? É difícil, não é fácil. Então tente, coloque teu corpo à prova. É que nem fazer exercício físico. A primeira vez que você vai a uma academia, você fica lá com aquele pezinho leve, não fica? De repente você começa a aumentar o peso, começa a melhorar o exercício. Por quê? Você já está condicionado, já está trabalhando. Mesma coisa, faça simulados de 10 questões, simulados de 20 questões, simulados de 30 questões, até chegar no simuladão mesmo, aquele que você faz com 60 questões. Ok? É claro que se tem mais alguém para te ajudar a estudar, é bem bacana.
Tem pessoas que têm facilidade de conversar ou estudar com outras, outras não. Se você tem essa facilidade é bacana. Por quê? Se você pega um grupo misto, um grupo que tem pessoas com conhecimentos específicos, é legal. Vamos supor, tem um colega teu que também vai prestar o concurso e ele é ótimo em informática. Pô, legal ter ele junto no teu grupo. Vamos supor que você é perfeito em português. Um outro colega teu sabe escrever como ninguém e o outro é perfeito em outra área mais técnica e assim por diante. Ou estudou muito já conhecimentos bancários? Não sei. Então você pode então fazer um grupo de forma que uma pessoa acabe dando uma força para outra, explicando uma questão, ou vem no encontro, hoje eu sou de informática, vou sugerir para nós essas questões. Faça 3 questões. E aí ele explica para os outros. Aí o outro diz assim, ó, então eu vou sugerir 3 de conhecimentos bancários. Aí eu olha, eu vou dar uma dica de redação para vocês. Isso é muito bacana, isso é muito legal. É claro que existe aquela situação que concurseiro é concorrente, mas entendam, são muitas vagas. Então se faz um grupo bacana, todos passam. Isso é legal. Se puder ter essa oportunidade, saiba, numa perspectiva de estudo, isso vai te ajudar bastante, tá ok? É claro que existem outras dicas, mas o principal foi falado. À medida que você faz mais exercícios e você frequenta outros concursos, você acaba adquirindo mais experiência. Isso, sem dúvida, vai te ajudar muito para os próximos concursos, inclusive para esse agora de 2013. Vamos agora para a segunda etapa da análise do edital do concurso do Banco do Brasil, Seleção Externa de 2013, edital número 1. Primeira situação que eu tenho que entender. Eu sei que informática entra como conhecimento específico. Sei também que nós temos 30 questões de conhecimentos específicos. Entre elas, uma parte será de informática. É comum, com base nas últimas provas e no estilo novo da Fundação Carlos Chagas, acabar cobrando alguns detalhes de outras disciplinas junto com questões de informática. O grande segredo é manter a calma. Eventualmente, eles não querem saber aquele detalhe da disciplina, sei lá, específica, como conhecimentos bancários. Eles querem saber de informática. E você apenas com um dos conhecimentos mata a questão. Então vamos para algumas dicas de informática para essa nossa prova. A primeira situação é quando você pega uma questão de informática e observa termos estranhos nas questões. Como assim? Imagine só que você está fazendo uma questão e no meio da questão ele coloca uma sigla. Uma sigla que você não estudou. Imagine só a quantidade de siglas que eu encontro em informática. Aí você pensa, meu Deus, eu não sei essa sigla, e daí já dá aquela desestruturada. Por quê? Porque nós temos a mania do perfeccionismo. Você que estuda que nem um louco para uma prova, tô lá, tô disciplinado, tô seguindo todas as dicas do Ricardo, tô me condicionando, tô estudando para valer mesmo, tô levando a sério, você não se permite não saber. E este é um primeiro erro. Eu já vou te adiantar de antemão. Vai chegar no dia da prova e existirão coisas que você nunca viu na vida. Ai, meu Deus, isso é possível, Ricardo? Sim, isso é possível. Imagine só o que acontece. Sem uma questão, cobra um termo que você nunca viu na vida. É ter calma. O elaborador, ele faz isso para testar o candidato, para ver se ele está equilibrado para responder a questão. Eventualmente, ele não quer que você saiba isso. Por isso que eu sempre digo para todos vocês, a questão ela tem 5 alternativas, A, B, C, D e E. E a questão ela só acaba na letra E. Eventualmente, a letra A, o enunciado é enorme, você já ficou com medo. Aí lê o enunciado, já tem que ler de novo porque se perdeu. Ai, mas é muito grande, me perdi. Vai dividindo o enunciado, vai fazendo barras nele. Barra, divide, circula, sublinha. Quando você interage na prova, quando você marca a prova, isso te dá confiança. Pô, isso eu sei, isso eu já entendi. Tá, isso aqui vai dividindo o problema. Fiz o enunciado, vai para a letra A. Ricardo, a letra A falava de coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Pula, vai para B, letra B. E agora, não entendeu? Vai para C. O desespero já tomou o teu corpo. Mas e agora? Vai para a letra D. Ricardo, perdeu, eu não sei nada mesmo. É grego. E aí chega na letra E, que pergunta aquela coisa super óbvia para você. Por exemplo, a tecla de atalho para copiar um arquivo é Ctrl+C. Poxa, essa eu sei, essa é fácil. Você precisava saber as alternativas anteriores? Não, você não precisava saber. Então por que do desespero? Por que você se desgastou? A questão só acaba na letra E. Isso tudo tem que treinar no condicionamento também, tá?
Você tem que ver, pô, não se assuste com questão, não se assuste. Talvez a letra E seja mais tranquila, beleza? Joia? Então não fique preocupado com essa questão de termos estranhos. Uma outra dica também importante a respeito desses termos estranhos é o seguinte: normalmente, quando o cara mistura um monte de termos diferentes na mesma alternativa, a alternativa está errada. Normalmente. Querem um exemplo? Os servidores DNS utilizam apenas protocolo IPv6, porque o protocolo IPv6 é composto por 128 bits. Em nenhuma outra situação, o protocolo SNMP é utilizado. Meu Deus, Rica, o que você falou? Que idioma você está falando? Não tem nada, eu falei nada com nada. A questão está errada, compreendeu? Então não vai muito nessa onda. Ele quer que você saiba o óbvio, o bacana, tá bom? Aí tem um outro detalhe sobre a Fundação Carlos Chagas que é bem interessante. E você vai comprovar isso quando fizer exercícios. Alternativas repetidas. Não entendi. Veja, quando nós estudávamos lá, nas séries iniciais, talvez no primário, não sei, tinha uma prova que a gente estava fazendo, não é? Aí tinha letra A, B, C, D e E. Aí você lia a letra A. A letra A tinha um texto, tá? Aí a letra B. A letra B era igual ao texto da letra A, só mudava uma palavrinha. Aí a letra C era igual ao texto da letra B e da letra A e mudava outra palavrinha, muito parecidas as três alternativas. Aí a letra D não tinha nada a ver e a letra E um outro texto diferente. O que você pensava? Você pensava assim, bem, se o professor colocou três alternativas muito parecidas, deve ser uma delas. Ele quer me pegar no detalhe. A Fundação Carlos Chagas não faz assim. Se você fizer uma questão e encontrar uma situação como essa, uma questão difícil, e encontrar uma situação como essa, das 5 alternativas, 3 forem muito parecidas, fatalmente a resposta não é nenhuma dessas 3. Faça as questões e comprove. Fatalmente essas 3 que são muito parecidas não são a resposta correta. Porque ele induz o aluno ao erro. Ele pensa, poxa, se o elaborador colocou 3 tão parecidas, é que ele que eu saiba qual que é a diferença entre essas 3. Pare com esse preciosismo. Ele quer que você saiba a resposta correta, que fatalmente é uma das outras 2 que sobraram. É claro que você vai levar em primeiro, o primeiro objeto na tua questão é ver o teu conteúdo. Mas e se é uma questão que você não lembra, não sabe, foi difícil mesmo? Você vai fazer por eliminação assim. 3 muito repetidas, esquece as 3, marca uma das outras 2. Tudo bem? Legal? Tá, Ricardo, mas o que eu vou fazer com informática? Eu sei, eu devo estudar as questões mais atuais. Eu sei. Mas e qual é a tendência do elaborador? A tendência do elaborador é, agora, principalmente na Fundação Carlos Chagas, nós observamos que em informática o edital deu uma mudada forte. Eles colocaram lá, domínio produtivo da informática. Nossa, todo mundo ficou, meu Deus, e agora? Vão ser só casos, só situações. Aí existiu toda uma polêmica em cima disso. Meu Deus, a questão vai ser muito específica, vai ser muito aberta. No fim, vieram questões questões do mesmo estilo, tá? Foi só para melhorar. Eu vejo que o edital ficou melhor, ficou mais claro, ficou mais limpo. E o que eles vão cobrar? Coisas do dia a dia. Eles vão cobrar questões mais de decoreba? Eles podem cobrar também, tá? Então a tendência é o quê? Para cada situação, para cada área da matéria de informática, ele forçar mais um sentido ou mais outro. Mas como que eu vou saber isso? Você pega esse padrão fazendo as últimas questões, as questões mais atuais. Só que é claro que você, às vezes, por não ter experiência em informática e não precisa ter experiência em informática, você não consegue dividir a matéria, você não consegue enxergar a matéria, você não consegue pensar, puxa, mas será que ele cobra isso? Como que ele vai cobrar? Eventualmente, em aula, o professor observa. A gente passa um conteúdo mais técnico e o aluno levanta a mão e diz assim, professor, como é que o cara vai cobrar isso aí, não é? Então, isso é legal, só que só o professor consegue ter essa visão. O aluno, eventualmente, não tem, porque não é da área, é difícil dividir a matéria na cabeça, lê o edital parece grego. Então, o que a gente vai fazer assim, ó? Agora, eu vou analisar os principais pontos de informática que ele nos mostra no nosso edital. Então, eu tenho lá o edital que diz conteúdo programático de informática, que diz lá domínio produtivo da informática. Então, vai ter o edital e vai me dizer quais os principais pontos que vão cair ou o que pode cair. Mas o que eu tenho que saber? Como que eu vou saber? Ele coloca lá uma série de dados, uma série de informações, de programas, o que ele pode cobrar. Mas o que estudar e como estudar?
Agora, isso fica mais fácil do que nunca. Por quê? Porque a prova anterior a essa recém foi feita. Então a gente sabe quantas questões serão cobradas, de que forma que ele vai cobrar, por que ele vai cobrar, se ele vai ou não vai misturar, se ele vai cobrar funções disso, funções daquilo. Isso fica muito fácil. Por isso que eu digo, sempre tem que estar de olho na última prova que nós temos feitas, por exemplo, agora da Fundação Carlos Chagas. E eu sei o estilo dele. Aí sim você vem analisar o edital, que nem nós vamos analisar agora, que nem nós vamos analisar passo a passo, dizendo os principais pontos. Lembrando do aluno que acompanha a prova, não precisa anotar nada. Você já vai ter tudo isso aí, tudo bem? Então vamos lá. Editores de texto. Quando ele fala editores de texto, ele coloca Microsoft Word 2010, BR Office Org Writer 3.1 ou superior. Ricardo, o que significa isso? Significa que ele pode cobrar 2 editores de texto, de 2 fabricantes diferentes. Ou Microsoft, já a versão Word, uma das mais atuais, usadas domesticamente, claro, que ela não tem mais aqueles menus, mas tem faixas de opções. E ele fala BR Office, que é um software gratuito, que agora está mudando de nome, enfim. O que é legal saber é que é o Writer, que é o editor de texto gratuito. Aí ele põe 3.1 ou superior, sei lá, a versão 4.0, ou superior. Uma característica para esse concurso na Fundação Carlos Chagas, vejam, eu não sei, eu ainda não vi a prova, eu não sei o que vai cair. Eu estou te falando com base em tendências, tá? Que caia mais o Word, tá? A tendência é que caia mais questões de Word. E se caírem questões que eles cobrem o Writer ou que eles cobrem o Calc, que no caso é equivalente ao Excel, o que eu digo para vocês é que se você tem o conteúdo de Word, você consegue responder a questão de Writer, tá? Então, por exemplo, a prova está marcada, já tem data marcada, você está correndo contra o tempo, não tem o tempo de estudar tudo, o que você vai fazer? Vai estudar mais o Word, tá bom? Aí ele diz assim, o que ele vai cobrar desses editores de texto? Edição e formatação de textos. Puxa, então eu tenho que saber o que é edição e o que é formatação. Edição é o que muda o sentido do texto. Por exemplo, recortar, copiar e colar é edição. E formatação de textos. Agora, veja só. Ele coloca entre parênteses algumas situações a respeito da edição e formatação. O que ele diz lá? Área de transferência, ponto e vírgula. Configuração de fonte, ponto e vírgula. Configuração de parágrafo e estilo, ponto e vírgula. Inserção e manipulação de tabelas, ponto e vírgula, inserção e quebra de páginas e colunas, ponto e vírgula, cabeçalho e rodapé, ponto e vírgula, configuração da página e do parágrafo, ponto e vírgula, modos de exibição de documento e zoom, ponto e vírgula, ortografia e gramática, ponto e vírgula, criação, gravação, abertura e impressão de documentos, e fecha o parênteses. Aí você pensa, e agora, Ricardo? Ele vai cobrar tudo isso? Nunca. Não quer dizer que ele vai cobrar. Não pense que ele vai ter que cobrar tudo isso. Eu acho esse edital muito bacana. Eu acho bem legal porque alguns elaboradores colocam assim, conceitos de editores de texto. E daí? Qual editor? Cobrar o quê? Como? Aí você, que não tem muita experiência, o outro concurseiro, que não tem muita experiência, olha um edital desse tamanho e se desespera. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Gente, por favor, tem que ficar atento no que ele colocou ali, ele foi super específico. Tem um monte de coisas que ele não colocou aí. Mala direta ele não colocou aí, que tem a ver com Word. Produção de macros tem a ver com Word, ele não pôs aí. Pô, isso é bacana, ele limita o teu edital. Então, de editor de textos, do Word, o que eu tenho que saber? Você tem que saber, porque é fato que vai cair. O que é? Saber o que é PDF, saber que o Word exporta PDF. Aí, quando você está usando o Word 2010, naquela parte de cima onde tem as funções, as ferramentas, que nós chamamos de faixa de opções, a faixa de opções tem várias abas, várias guias. Quais as guias que eu tenho que saber? 3. E quais são essas? As mais importantes. Tem que saber todas. Mas quais são as mais importantes? Primeira delas, página inicial. Na guia página inicial você encontra opções de formatação, de fonte e de parágrafo. Negrito, itálico, taxado, parágrafo alinhado à esquerda, à direita, justificado, tudo bem? Segunda guia e a mais importante, layout de página. Por quê? O que eu tenho na guia layout de página? Eu consigo encontrar texto colunado, eu consigo encontrar quebras,
margens do papel, hifenização, que é a separação em sílabas. Então isso é importantíssimo. E a terceira guia que você tem que saber? Revisão. A guia revisão, só uma coisa. Que coisa? Eu encontro lá a correção ortográfica e gramatical, que tem tecla de atalho F7. Isso você tem que saber. Tem que saber, custe o que te custar. Tá? Então essas são as situações mais importantes a respeito dos editores. Mas o edital continua falando planilhas eletrônicas, Microsoft Excel 2010 e BR Office Calc 3.1 ou superior. Tá, mas o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer a respeito das planilhas eletrônicas. Já adianto, não tem como fugir disso. Para a prova do Banco do Brasil, a certeza é absoluta que teremos questões de Excel. Absoluta. Tudo bem? O que eu faço? Faz um monte de questões de Excel e acabou, tá? Então vamos lá, o que saber disso? Ele diz, edição e formatação de planilhas e gráficos. Aí abre parênteses. Fórmulas, funções, formatação de fonte, alinhamento, número e estilo, formatação de células, inserção, manipulação e formatação de gráficos, filtros, configuração de página e impressão, criação, gravação, abertura e impressão da planilha e gráficos. E aí ele fecha parênteses. Ricardo, quanta coisa! E agora? Pensa assim, ó, todo o Excel, tudo bem? Então eu vou te dizer o que do Excel, para você não ficar com essa carga. Veja que quando eu comecei a ler e falar para você do que tem nesse edital, você pensou assim, puxa, já comecei a me perder, já não sei o que o Ricardo falou antes. Essa é a sensação quando você vê o programa, você pensa, puxa, eu não vou conseguir saber tudo isso. Vai sim. Vou te dar as dicas. O que saber? De Excel saber os operadores aritméticos, soma, subtração, divisão, multiplicação, potência, que é feita com o sinal circunflexo, tem que saber, tá? Tem que saber também, fundamental, as funções. Quais funções? Soma, média, C, conte ponto C, e saber fundamentalmente isso. Agora eu vou te dar a questão da prova. Olha só, as funções são fórmulas pré-definidas do Excel, e eu posso, se quiser, encontrá-las numa guia chamada Fórmulas. E essas funções são divididas por categorias. Cuida comigo. Eu posso ter uma categoria para funções de data e hora, eu posso ter categorias de funções aritméticas, mas eu tenho uma categoria chamada categoria financeira. Saiba, cairão funções da categoria financeira na prova. Ponto. Isso vai ocorrer. Gráficos é importante saber? Claro que é. Então, quando você insere um gráfico, o que é importante saber? Dos tipos do gráfico, ou dos tipos de gráfico. Tá, Ricardo, eu estou anotando tudo isso, eu estou fixando tudo isso, está tudo ótimo. Mas como que eu consigo, como que você chegou nessa conclusão? Fazendo exercícios. À medida que você vai fazendo exercícios, você vai vendo com o que cai com mais incidência, ou com maior incidência. E aí você consegue, obviamente, chegar no padrão deles. Pegou o padrão deles, matou a prova. Esses são os principais pontos do Excel. Sabendo que vai cair Excel. Aí ele continua o edital e diz, editor de apresentações, abre parênteses, Microsoft PowerPoint 2010 e BR Office Org Impress 3.1 ou superior. Nesse caso, ele fala sobre o software de apresentação. Ele diz o que ele quer que você saiba do software de apresentação. Cuida comigo. Edição e formatação de slides. Abre parênteses. Formatação de slides, fontes e parágrafo. Inserção de imagens, tabelas, ilustrações e cabeçalho e rodapé. Configuração de páginas, slides, temas e plano de fundo. Transição de slides, animações, apresentação de slides, ortografia e gramática. Modos de exibição e classificação de slides. Criação, gravação, leitura e impressão de slides. E ele fecha parênteses. Mesma sensação que encontramos no Excel. Não precisa ficar nervoso. É só pensar assim, ó. O Word é um programa que eu uso para criar textos e imprimir. PowerPoint é um programa que eu uso para criar slides e projetar em algum lugar. Acabou. Então, o que você vai ter que saber? Todo o conceito do Word é reaproveitado aqui. Então, o que você vai estudar de PowerPoint? Questões acerca da apresentação. F5, quando eu aperto, abre no modo de apresentação. É algo importante.
Transição é o nome que eu dou na troca entre slides. A animação é o nome que eu dou na troca entre objetos no slide. Coisas assim. Acho difícil cair uma questão de PowerPoint. Corre o risco, mas eu acho difícil. Continuando no nosso edital, ele diz: conceitos de informática, hardware e software. Nesse ponto, ele conseguiu englobar tudo de informática. Toda a parte de hardware. Mas o que ele gosta de cobrar? O que é pendrive, o que é um CD, DVD, capacidades. E software, quando ele fala, ele está trazendo para você as questões do licenciamento. Por exemplo, tem que saber que o Microsoft Windows é pago, é licenciado, e o Linux é gratuito. Mas como que eu sei que vai cobrar Linux? Continua no edital, olha só. Sistemas operacionais, abre parênteses, Windows 7 em português e Linux. Olha, cobram os dois. Criação de pastas, diretórios. Diretório é um sinônimo de pasta. Arquivos e atalhos. Área de trabalho, área de transferência. Manipulação de arquivos e pastas. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações. Arquivos, pastas e programas. Nesse ponto, ele cobrou toda a parte de arquivos e pastas. Aquilo que nós usamos para renomear, copiar, excluir, é fato, isso vai cair. Saber principalmente que aquela combinação de teclas Shift mais Del exclui um arquivo sem que ele vá para a lixeira. Isso é bacana saber. Essas situações da manipulação do arquivo e pasta, as extensões dos arquivos, como MP3, WMV, essas coisas são importantes para essa prova, tá legal? E ele continua nosso edital. Conceitos de tecnologias relacionadas à internet e à intranet. Então veja, quando ele fala nesse ponto, é a mesma coisa, sabendo que internet é pública e que intranet é privada. Protocolos web, World Wide Web, ou seja, é um padrão da internet. Navegador internet, Internet Explorer e Mozilla Firefox. Busca e pesquisa na web. Tecnologias e ferramentas de colaboração, correio eletrônico, grupos de discussão, fóruns e Wix. Conceitos de proteção e segurança, realização de cópias de segurança, backup, vírus e ataques a computadores. Aí que ele vem o detalhe. Até aí ele falou tudo de internet. Tem que saber o quê? Tudo. Ou seja, todos os protocolos, principalmente os protocolos. Por quê? Porque nem quando eu falo de protocolo com você, é assim, tem HTTP, tem FTP, tem HTTPS, tem aqueles mais comuns. Isso você vai ter que saber, porque ele cobra. A minha dica sempre é, faça um glossário, faça uma relação deles. Você vai conseguir lembrar no dia da prova. Fique tranquilo, você vai conseguir lembrar no dia da prova. Tá legal? Essas questões normalmente não são complexas, não são difíceis, tá? E aí começa com o que todo mundo ficou assustado. Conceitos de educação à distância. Conceitos de acesso à distância a computadores, conceitos de tecnologias e ferramentas multimídia de reprodução de áudio e vídeo, conhecimentos gerais sobre redes sociais, Twitter, Facebook e o LinkedIn. Veja, todo mundo começou a pensar, nossa, eles vão cobrar Facebook, eles vão cobrar Twitter, o que está acontecendo? Educação à distância. Veja, eles colocaram esse edital nessa forma para todos os concursos. Assim ele tem uma base, ele pode cobrar tudo. Ficou muito bem feito esse programa, porque não quer dizer o programa que ele vai cobrar tudo. Quer dizer que se ele quiser cobrar, ele pode cobrar, tá? Então, o que é legal saber? É legal saber de uma rede social, mas se cai uma questão sobre rede social, saiba, vai ficar muito fácil. Tá? Não vai ser uma coisa assim difícil, ele não vai dificultar a tua vida. A vida será dificultada em questões do Word e questões do Excel. Ponto. Tá legal? Joia? Agora, para a gente concluir, é legal dar uma olhadinha em exemplos de questões. O objetivo agora não é responder a questão do ponto de conhecimento, do ponto de conteúdo. É você ficar atento a uns detalhes, uma malandragem sobre as questões. Então, olha só. Vou fazer agora com você, eu vou ler pelo menos com você agora, uma questão da Fundação Carlos Chagas para o cargo de administrador que foi aplicada agora em 2013, tá? Vamos ler o enunciado. Olha só. Pedro fez algumas aplicações de valores nas instituições bancárias A, B e C, que calculam os rendimentos utilizando o regime de juros compostos, como mostra a planilha a seguir. Construída utilizando-se o Microsoft Excel 2010, em português. Então, olha ali, observe a tabela, é uma imagem do Excel, no caso, mas poderia ser do Calc também.
E aí ele continua a questão dizendo: o montante resultante da aplicação do capital a uma determinada taxa de juros por um determinado tempo é mostrado na coluna E. Observe a coluna E. Montante está lá na célula E1 e logo abaixo na célula E2 tem um valor, em reais, R$ 4.866,61. Continuando. Na célula E2, foi digitada uma fórmula para calcular o montante utilizando o regime de juros compostos. A fórmula presente nessa célula é... Então, analisei esse enunciado. A primeira coisa que vem na tua cabeça é o quê? O cara está cobrando de mim as questões de matemática financeira, mas ele acabou colocando uma questão de Excel. Atenção, se você não sabe nada de matemática financeira, você acerta a questão. Essa é a primeira coisa que eu quero te dizer. Você não precisa saber as duas disciplinas, matemática financeira e informática. Essa é uma questão de informática. Sabe por quê? Dá uma olhadinha nas alternativas. Eu não vou ler todas. Dá uma olhadinha. A primeira, a letra A, ela tem algo chamado de POT. A B está escrito POW, P-O-W. A terceira, a letra C, está escrito potência. E aí nós temos depois POW de novo, e aí finalmente raiz. O que eu tiro daí? Primeira dica, você pode pensar, poxa, ele colocou em duas alternativas o POW, então essa deve estar certa. Lembra da dica, se ele repete muitas coisas está errada, não vai nessa, tá? Então para você calcular ali os juros compostos, você precisa realmente da potência, elevar um valor multiplicado um valor à potência de. No Excel existe, por exemplo, os operadores e as funções. O operador de soma é o sinal de mais e a função é soma. O operador de potência no Excel é o sinal circunflexo, o acento circunflexo. A função de potência é a potência. Então você observaria que as outras estão erradas. A única que está certa é a que tem escrito potência. Você não vai fazer raiz com juro composto, né? Você vai fazer potência. Então você chegaria facilmente na letra C como certa, sem saber calcular nada, porque a única função que é válida aí é potência. Tudo bem? Então essa é a primeira dica. Não precisa responder a questão inteira. Você chega com uma certa malandragem na resposta certa. Vamos dar uma olhada em mais uma questão. Olha só. Na empresa onde Maria trabalha, há uma intranet que possibilita o acesso a informações institucionais, destinada apenas ao uso dos funcionários. Essa intranet representa um importante instrumento de comunicação interna, proporcionando redução das distâncias entre funcionários, aumento da produtividade e a criação de novas possibilidades de interação institucional. São centralizados os procedimentos, circulares, notícias, formulários e informações comuns para os funcionários em um servidor de intranet. Para transferir páginas entre o servidor e os computadores ligados na intranet, permitindo que se navegue em páginas da web por meio de hiperlinks ou hyperlinks. Utiliza-se um protocolo de transferência de hipertexto, que é conhecido pela sigla... Bem, acabamos de analisar o quê? Um enunciado grande, não é? Geralmente os concurseiros têm medo desses enunciados, conta uma historinha, explica o que é, aí fala intranet, coloca palavras em inglês. Ter calma. Enunciado grande não morde, tá? Então o que acontece? Você leu, você viu que está escrito intranet e tudo mais, mas depois de estudar, você vai bater forte em alguns dos protocolos. O primeiro protocolo que você tem que bater forte é o tal do HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertextos. É o protocolo que permite que você clique nas coisas. E quando você quer segurança, quando você quer criptografia, é o HTTPS. Então, olha só, quando ele fala no final do enunciado lá, que é o protocolo para transferência de hipertexto, o que você sabe? Já matou que é HTTP, ou seja, não é uma questão difícil, você mata rápido. Só que você, a primeira vez que olha, pensa assim, nossa, eu não vou conseguir responder. É ter calma, dividir a questão e ir até o final. Ó, A era HTTP, que era certa. FTP era a letra B, que é para transferência de arquivos. Fundamental saber. C, SMTP.
Simple Mail Transfer Protocol, protocolo responsável pelo envio de mensagens, usando o Outlook, por exemplo. Faz aquela analogia lá, ó, sua mensagem está partindo, né? Então você sabe que é o protocolo responsável pelo envio de e-mails. Ele é muito cotado para essa prova agora, hein? Fique atento. Aí vem o DP. O DP o cara nunca vai cobrar. O DP é um protocolo de transporte. E a letra E, SSL. Ela que implementa HTTPS. Muito técnico. Cuidado, não fique preocupado com todas as siglas. Saiba as principais, tá? Então não se assuste com os enunciados. Faça com calma. Se você ficar condicionando sempre o teu estudo, fazendo as últimas questões, você já fica acostumado com enunciados longos, já tira de letra no dia da prova. Tá ok? Bons estudos! Chegamos ao final dessa análise do edital do Banco do Brasil agora de 2013. Além da análise do edital, também verificamos as questões de informática, o que pode cair, o que não pode. Espero que você tenha gostado. Sempre conte com a equipe do Aprova. Estamos do teu lado. Bons estudos e boa sorte!